Saudamos a todos os nossos irmãos espíritas, os não espíritas que nos assistem. Mais uma vez aqui nos encontramos para tratar de questões relacionadas à moral evangélica, dando sequência às nossas palestras via online. E para isso nós convidamos a todos à prece inicial. Amado Jesus, divina luz de nosso caminho, vós que sois a sustentação para os nossos passos, aqui, mais uma vez, elevamos o pensamento até vós, para agradecer pela oportunidade que nos concede de aqui estarmos como instrumento para trazermos as reflexões que nos são necessárias para o aprimoramento do ser, para o aprimoramento de nós todos. Ampara-nos, Mestre amoroso, neste propósito sagrado. Faculta-nos a companhia dos bons espíritos, dos amigos queridos, que possam nos trazer por inspiração o conteúdo melhor adequado para todos nós, que possamos cumprir o nosso trabalho, o nosso compromisso para mais este momento com a maior fidelidade possível. Sê conosco, amado Jesus, hoje e sempre, que assim seja. Então, é com muita alegria, com muita satisfação que nós, mais uma vez, aqui nos colocamos para tratarmos de mais um assunto de grande importância para todos nós, viajantes que estamos neste planeta Escola Bendito, nessa experiência reencarnatória que o Mestre Jesus nos possibilitou. Então hoje nós trouxemos um tema que está em o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, cujo título é Sede Perfeitos, no item 8, que trata das virtudes, ou mais propriamente dito, da virtude. E nessa obra, Kardec nos traz um conteúdo que nos chama muito a atenção em relação ao que nós temos construído ao longo das eras ou ao longo da própria existência em relação àquilo que deveria ser para nós o objeto de maior foco, aquele que deveria ser para nós o objetivo primário, o primeiro, para as nossas decisões, para as nossas escolhas, frente a todo um projeto já estabelecido ou pré-estabelecido, a que nos candidatamos neste planeta. A virtude é aquilo a que devemos perseguir com muita vontade, com muita disposição, pois é o passe ou a senha para o nosso crescimento, para a nossa libertação do sofrimento, para que a gente possa adotar aquilo que nos foi exemplificado como conduta cristã, que nos foi trazida então pelo Mestre Jesus, o Mestre dos Mestres, e que
nós devemos então nos dedicar, nos debruçarmos de forma bastante insidiosa, insistente até. Quando eu falo insistente é porque ainda somos movidos, ou estamos movidos, pelo ego, pela idolatria, a que aprendemos ou a que nos dedicamos por tantos e tantos séculos ou milênios. O ego que nos conduz atualmente ou até então, na senda evolutiva, enquanto personagem aqui na Terra, é um motivo maior do nosso comprometimento com o sofrimento, com a dor, com o nosso comprometimento com os nossos irmãos e conosco mesmo. Então aqui nós vamos encontrar em o Evangelho segundo o Espiritismo, tratando do assunto onde Kardec vai nos dizer que a virtude, em seu mais alto grau, comporta o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Ser bom, caridoso, laborioso, moderado, honesto, modesto, melhor dizendo, são qualidades do homem virtuoso. Infelizmente, elas são com frequência acompanhadas de pequenas enfermidades morais que as desornam e as atenuam. Aquele que exibe a sua virtude não é virtuoso, uma vez que lhe falta a qualidade principal, a modéstia, e tem o vício mais contrário, o orgulho. Então, meus irmãos, aqui Kardec nos deixa claro o quanto ainda nos tornamos dependentes deste ego que cultuamos e que nos conduz. Aqui nós percebemos o quão imperfeitos ainda estamos por adotarmos em nossa vida diária, em nossos relacionamentos, o orgulho, a vaidade, como companheiros constantes, digamos assim. E é por isso que sofremos. E é por isso que realmente nos comprometemos. Aquele que se diz virtuoso, ou que se diz humilde, ou que se diz alguém totalmente voltado para o bem, já por si mesmo deixa de ser. Porque aquele que é virtuoso, como acabamos de ler, ele nem se percebe virtuoso. Ele conduz a sua vida de uma maneira leve, tranquila, sem se ater à sua condição íntima como um virtuoso. E nós temos aí vários exemplos. Podemos nos recordar aqui de Francisco, chamado na igreja, pela Igreja Católica, de São Francisco, o Santo Francisco, o espírito que por sua maneira de ser, de se manifestar, mesmo através daquele personagem que vivia ou que nasceu em berço privilegiado, se é que podemos usar essa terminologia,
e que teve uma vida de juventude, mesmo voltada para os prazeres do mundo, até que desperta para o ser imortal, para o eu maior que trazia. E então afasta de si o eu menor, consegue afastar de si o ego e vive em plenitude, se consagrando, se dedicando a venerar a natureza, a valorizar os seres menores, mas também todos aqueles à sua volta, os seres humanos, os seres animais chamados irracionais, mas também os chamados racionais, porque entre ser racional, entre ser chamado racional e exercer a racionalidade, vai uma distância grande. Mas, enfim, Francisco, que se dedicava plenamente a amar, exercitava as virtudes que trazia, adormecidas até uma determinada idade e a partir dali, então, redescobertas. Podia, em comunhão com a natureza, manifestar esse amor divino que vivia plenamente nele. Temos também o divino Curadas, que se dedicou também a uma vida de virtudes. Temos o nosso querido Chico, o nosso querido Chico Xavier, que também, numa vida de amor, com inúmeros exemplos para nós todos, hoje, graças a Deus, registrados em várias obras, podemos perceber com clareza o quanto o nosso Chico nos ensinou. Ele que fazia tudo por amor, não tinha, muito provavelmente, a intenção primeira de ensinar-nos, mas com toda a espontaneidade que lhe era própria, amava continuamente, a tal ponto de favorecer a que outros estranhassem o seu comportamento, a sua conduta. Conta-se que Chico tinha uma gatinha, e essa gatinha, ela era uma companheira com quem ele conversava muito avidamente. Chico se dirigia a ela com tanta ternura, com tanto amor, como se dirigia a uma outra pessoa, também com muito amor, com muito carinho. Mas com aquela gatinha, então, ele exercia ali vários diálogos e parecia realmente escutá-la. Usamos a palavra diálogo propositalmente neste sentido, de que para ele, ela falava com ele. Então Chico usava de muitas das suas horas conversando com ela. E ela lhe retribuía muitas vezes com acenos, com a patinha, levantando a patinha, abaixando, levantando, quase que para confirmar de que realmente estava ali entendendo o que ele lhe dizia.
E essa gatinha orava junto com Chico, porque o acompanhava nas orações como companheira mesmo. E sempre que Chico ia escrever, ia psicografar, ela se deitava a seus pés e ali permanecia fielmente. E um dia, conta-se que a gatinha de Chico abateu uma lagartixa, comeu essa lagartixa e se envenenou. Chico, então, correu com ela para o veterinário, um amigo seu, e precisou interná-la para o tratamento adequado. E retornou para a sua residência, e lá estando, em certo momento, ele ouve uma voz: Chico, ela vai partir. E ele se levanta de ligeiro e sai correndo em busca do amigo, e lá chegando, parecia que ela estava lhe aguardando, pois foi apenas com a sua chegada que ela então revirou os olhinhos e se entregou. Chico, então, naquele momento, abraça, ajoelha-se, retém a amiguinha junto ao peito e chora copiosamente. Era uma companheira dileta e a saudade já lhe batia no peito, já lhe incomodava a intimidade. E Chico teve que ser amparado naquele momento pelo amigo ou pelos amigos e precisou de orar, precisou de muita oração para conseguir realmente sair daquela condição, daquele luto, pela gatinha, pela companheira e amiga. Então, Chico era assim, amigo dos animais, e nós podemos perceber com muita facilidade a grandeza de alma de certas pessoas, quando essas se dedicam então a proteger os animais, a amar os animais e manifestar esse amor com total liberdade. Nós podemos perceber o quanto isso denota a virtude. Obviamente que a virtude, como nós percebemos aqui em o Evangelho segundo o Espiritismo, nós acabamos de ler, não se restringe a uma qualidade simplesmente, mas a um grupo, um agrupamento de qualidades essenciais, como Kardec então se refere. E Kardec vai continuar aqui, no Evangelho segundo o Espiritismo, dizendo o seguinte: a virtude verdadeiramente digna desse nome não gosta de exibir, ela é adivinhada, mas se oculta na obscuridade e foge da admiração das multidões. São Vicente de Paulo era virtuoso, o digno Cura d'Ars era virtuoso, e muitos outros pouco conhecidos do mundo, mas conhecidos de Deus. Todos esses homens de bem ignoravam eles mesmos que fossem virtuosos, se deixavam ir na corrente de suas santas inspirações e praticavam o bem com um desinteresse completo e um inteiro
esquecimento de si mesmos. Então, foi o que nós tratamos até agora. E aí, Kardec vai continuar. É a virtude assim compreendida e praticada que eu vos convido. Repito, é a virtude assim compreendida e praticada que eu vos convido, meus filhos. É a essa virtude verdadeiramente cristã e verdadeiramente espírita que eu vos convido a vos consagrar. Mas afastai dos vossos corações o pensamento do orgulho, da vaidade, do amor próprio, que desornam sempre as mais belas qualidades. E aqui nós vamos entender que o homem virtuoso, além de se dedicar ao aprimoramento de suas virtudes, precisa ao mesmo tempo cuidar de evitar aquilo que seriam as suas mazelas morais. Porque o homem virtuoso precisa estar destituído das mazelas morais. Nós temos hoje a capacidade, ou a oportunidade de analisar a conduta humana como um todo. O mundo em que vivemos está muito melhor na atualidade do que no passado mais longínquo, com certeza. Apesar de muitos de nós estranharem essa afirmativa, nós entendemos que o homem, no passado, manifestava o seu poder pela força física, e dela fazia uso para então se mostrar mais poderoso, para lutar por aquilo que acreditava ser de maior interesse. Na atualidade, também fazemos isso, mas não tanto mais usando da força física, se considerarmos a maioria de nós, mas usando a tecnologia, usando a ciência, e aí nos manifestamos com maior poder. E aqui nos referimos a coletividades, a nações, a agrupamentos. Mas futuramente haveremos de manifestar o poder e a força pelo exercício do amor. Aquele que mais amar, este terá maior poder. E é por isso que Kardec nos convida à virtude. Porque o homem virtuoso será aquele que terá maior poder sobre os demais. No mundo espiritual, já sabemos que tudo se dá dessa forma. O mais respeitado é aquele que detém o maior aprimoramento moral, é o mais virtuoso. Então o convite, ele é muito apropriado para todos nós, especialmente porque estamos vivendo um momento de transição em nosso planeta e precisamos utilizar dos ensinamentos do Mestre Jesus e de tantos outros enviados por Ele, para que possamos usar da melhor parte,
aproveitando aqui a história de Marta e Maria com Jesus. Precisamos optar pela melhor parte, abandonando aquilo que é o ilusório, aquilo que é o impermanente. Nós que ainda vivemos de forma ilusória, fazendo opção por aquilo que entendemos como essencial para a nossa vida. Correndo atrás daquilo que entendemos como o primordial, o essencial, quando em realidade o essencial seria nos tornarmos seres melhores. Qual o objetivo maior de aqui estarmos? Qual o objetivo maior da reencarnação? A pergunta que fazemos merece reflexão, é evidente que sim. Mas, de pronto, já podemos responder. O objetivo maior da reencarnação é nos tornarmos seres melhores, espíritos virtuosos. Esse é o objetivo maior. Para nos libertarmos do sofrimento, para estarmos mais atentos em fazer o bem com maior constância, com maior disposição, com maior autenticidade e espontaneidade. Agir como Francisco de Assis, agir como Chico, nosso querido Chico, como Irmã Dulce, como tantos outros cujas histórias não podemos negar que conhecemos. Nossa consciência, com certeza, haverá de nos cobrar, pois a lei se encontra impressa nessa mesma consciência, segundo os Espíritos disseram a Kardec. Portanto, meus amigos, reflitamos bastante a respeito de tudo isso, que possamos estar imbuídos verdadeiramente daquilo que seria o essencial para a prerrogativa, então, da conquista da felicidade que tanto buscamos. Que cada um de nós possa se perceber no mundo onde o exercício do amor se faz emergente, ou urgente, melhor dizendo. Lembremos de tratar com muito carinho, com muita compreensão, com muito tato, paciência e tolerância a todos os nossos irmãos. Sejam eles humanoides, sejam eles os animaizinhos, nossos irmãos menores, confiados a nós mesmos, por Deus, sob nossa tutela, para auxiliá-los no seu crescimento, no seu aprimoramento. Eles que se tornarão espíritos no futuro. Eles que estarão imbuídos da permissão de encarnarem futuramente, no momento adequado, no momento apropriado, em um corpo humanoide como nós. Nós que já estivemos estagiando num corpo animal, num corpo insecto, num corpo ameboide, enfim, que possamos olhar para trás e nos percebermos hoje na condição de auxiliar esses irmãozinhos menores. Mas aqui também nos vem um alerta, que não nos dediquemos simplesmente aos irmãos menores
deixando de lado os irmãos iguais, aqueles que estão numa roupagem carnal como a nossa e que também merecem e dependem, muitas vezes, do nosso carinho, do nosso amor, da nossa dedicação, da nossa tolerância, do nosso amparo. Que possamos olhar o nosso irmão como aquele que, em muitas vezes, foi colocado no nosso caminho, foi colocado à nossa porta, como aquele que merece e necessita da nossa ajuda. Que possamos nos dedicar a eles, entendendo que Deus, usando dos seus instrumentos, quer acolher aquele que sofre, aquele que se encontra em aflição. E nos utiliza, muitas das vezes, como estes instrumentos. Que possamos ter esse entendimento para então nos dedicarmos de forma completa, plena aos nossos irmãos em condições de maior necessidade. Então, era o que teríamos para hoje. Agradecemos a paciência de todos, agradecemos por estarem todo esse tempo aqui conosco e pedimos ao Mestre amoroso, ao Jesus querido, que possa abraçar-nos, envolvendo-nos com todo o seu amor, amparando-nos sempre na nossa caminhada, encorajando-nos a nos libertarmos do ego, a nos libertarmos da sua capacidade de condução, para então nos percebermos como seres maiores, como eu maior, como o espírito imortal que somos, detentores de um potencial divino, ainda muito adormecido em nós. Obedecendo ao que nos foi dito, o Mestre amoroso: podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais ainda. Que o amor do Pai, que o amor do Mestre Jesus seja conosco, hoje e sempre. Que assim seja.